amiga, que bênção de Deus. Eu gosto de ver que, irmão, que eu reencontro pessoas. Pessoas, né, da minha infância, que fez parte da minha história, da minha vida, e eu fico muito feliz. É muito gostoso quando nós nos juntamos, principalmente, para, né, falar de Deus, para profetizar. E o tema que o Senhor me deu agora de tarde, tá, irmãos? Os irmãos vão estar ajudando na intercessão, tá? Porque eu falei, Senhor, não sei não o que falar, não, mas o Senhor sabe. Se o Senhor deu, Ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o tema fala profetizando contra gigantes, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto está em 1 Samuel 17:45. Foi esse texto que o Espírito Santo falou comigo, onde diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, amém? E não pode sentar dando uma salva de palmas para esse Jesus lindo, maravilhoso, que crê que já está aqui na peleja, na batalha, porque diante de um culto profético desse, irmão, numa quinta profética, não teria outra ministração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele pudesse trazer, a não ser esse tema maravilhoso que nós encontramos no livro de Samuel, aleluia. E quando lemos esse texto abençoado pelo Senhor Jesus, esse grito de guerra, essa palavra profética que o rei Davi, que naquela época ainda não era rei, era apenas um menino, eu digo assim, adolescente, jovem, né? Segundo estudiosos, eles não sabem dizer mais ou menos a idade dele naquele momento, mas eu sei que ele ainda não era um homem de guerra, porque os seus irmãos já haviam ido para a guerra e ele ainda era apenas um jovem caçula que apacentava as ovelhas do seu pai, aleluia. Mas sabendo que quando Deus tem promessa na nossa vida, não importa onde tu está, seja no campo, seja longe, escondido no anonimato, mas Deus, Ele vai te levantar, Ele vai trazer e vai mostrar para todos, aleluia, que quem te escolheu, quem te chamou, quem capacita, quem levanta Ele, aleluia. E toda vez que alguém prega sobre Davi, sempre nós temos algo bom para falar dele, aleluia, porque sabemos que ele já foi, quando ele estava ali, vendo aquela batalha no campo de Israel, onde os filisteus estavam guerreando contra o povo de Israel, só que na verdade eles tinham uma arma, que para eles era poderosa, e essa arma era um gigante de praticamente 3,20 metros de altura, segundo a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, um gigante que as suas armaduras pesavam mais ou menos 60 quilos, glória a Jesus, mas nós sabemos que para Deus, para Jesus, pode ser o gigante maior que for, pode colocar o que quiser, irmãos, porque maior é o Deus que peleja e que entra na batalha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, quando ele é convidado pelo seu pai para ir levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo, ele vê aquele cenário onde ele vê o povo de Israel todos com medo daquele homem que há 40 dias já estava ali afrontando, amedrontando, querendo que um homem viesse lutar contra ele para que pudesse escravizar Israel, louvado seja o nome do Senhor. Só que aquele gigante esqueceu uma coisa, aleluia, que quando somos separados por Deus, quando estamos debaixo de uma promessa, não adianta vir ameaças, não adianta dizer que você é maior, porque maior do que o nosso Deus não tem ninguém. Maior do que o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só Ele mesmo. E Davi não se conforma, amados, porque quando temos
Porque é isso que Deus faz. Mas só que Deus ele vai colocar, amados, situações para testar, para provar. E não é diferente no nosso meio, no meio do povo de Deus. E por isso que muitas vezes Deus vai permitir gigantes na tua vida. Pode ser gigante de uma enfermidade, pode ser gigante emocional, pode ser um gigante financeiro, pode ser um gigante familiar. Deus ele vai permitir situações onde você vai olhar, muitas vezes até se amanda um trem diante do tamanho do gigante. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para ti, aleluia, que nós estamos com o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele, aleluia, que jamais perde uma batalha. E quanto maior for o tamanho desse gigante, maior vai ser a queda, maior vai ser a derrota. Porque o nosso Deus, ele te chamou para vencer. O nosso Deus, ele te chamou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para simplesmente ele pelejar por nós. Porque quem peleja é ele. Aleluia. É só nós olharmos a Bíblia e ver a situação ali, quando Josafá estava diante daqueles reis amonitas, aqueles reis da montanha de Seir, aonde todos queriam destruir ali o povo de Deus. E o Senhor usa para falar que aquela peleja não era dele, mas que aquela peleja, a peleja não era do povo de Israel, mas que era dele, aleluia. Então Deus nessa noite está dizendo, eu não sei qual guerra tu está tendo que pelejar, não sei qual guerra tu está tendo que travar, mas nesta noite Deus está mandando dizer, o teu gigante hoje ele vai cair, o teu gigante ele vai cair, porque hoje é uma noite profética, é uma noite que Deus te tirou de casa para escutar e saber que existe um Deus poderoso que está lutando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele dá ousadia e coragem, não a quem ele escolhe. Por isso que Satanás, irmão, nós não podemos deixar ele nos intimidar. Nós não podemos deixar que o medo venha nos paralisar. Sabe por quê? Porque quando fazemos isso, nós simplesmente não estamos tendo a confiança e a fé no Deus Todo-Poderoso. E nesta noite Deus te convida a conhecer Ele de verdade. Porque quem conhece esse Deus jamais teme diante do inimigo. Quem sabe conhece o Deus Todo-Poderoso que está contigo todos os dias pelejando nas regiões celestiais até o favor. Aleluia! Não permite que Satanás te deixe cabisbaixo ou mesmo triste, amedrontado, porque o Senhor é aquele que levanta e diga, aleluia, eis que eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. E aí nós vemos agora Davi, amado, chegando ali. Todo mundo com medo e já Davi ficou pesado com aquilo. Porque, amados, eu aprendi uma coisa, como eu disse, quando Deus ele levanta uma pessoa, quando Deus ele capacita, porque ele já põe no teu coração e sabe a ousadia e coragem que tu tem. Todo mundo estava rendendo para você não, porque ele precisa de um líder. Ele precisa de alguém com coragem. Ele precisa de alguém que tenha fé, porque acima de tudo Davi tinha fé. Ele sabia que maior do que aquele gigante, maior do que os filisteus, maior do que todo aquele povo que estava lutando contra ele, existia o Deus de Israel, o Deus que havia escolhido aquela nação, que tinha separado na E uma vez que Deus te separa, que Deus te escolhe, amado, você pode confiar e ficar debaixo da sombra do Onipotente, porque a palavra de Deus fala que aquele que habita, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está te convidando para descansar a sombra dele, aleluia, porque quem descansa a sombra dele não precisa se preocupar, porque tem Deus, aleluia, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Se preciso for, ele vai mandar um exército de anjo ao nosso favor, não precisamos temer. E também tem o anjo do Senhor que acampa ao redor dos filhos dele. Estamos protegidos, selados.
Porque se vocês ganhassem o que vocês vêm aqui lutar comigo, o que vai acontecer? Né? Nós vamos ficar como servos, mas se eu ganhar, vocês aqui vão ficar como escravos. Só que Deus não chamou o povo dele para escravidão. Quem pode dar glória ao Senhor Jesus? Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para conquistar. Quem tem que correr, tem que ser derrotado, é Satanás. Aleluia. E todos os adversários, todos os diabinhos que andam com ele. Mas nós temos que saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que está contigo, que peleja por ti, o guarda de Israel que não dorme, aleluia, ele está tomando conta da tua vida. Então quando ele olha aquele exército ali, né, ele faz o quê? Todo mundo paralisado. Davi não se conforma com aquilo, sabe por quê? Porque Davi ele tinha visão espiritual. Toda vez que alguma coisa vinha sobre ti, a primeira coisa que faz, olha com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Porque nós sabemos, aleluia, que no mundo invisível, no mundo espiritual, sempre tem uma batalha que todo dia está sendo travada. Sabemos que a Efésios 6:11 já diz, amados, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que nos revestir das armaduras para que possamos resistir o dia mal. Porque somos soldados de Deus. E como soldados de Deus, o Senhor nos colocou essas armaduras. Essa armadura nós podemos buscar. Vai lá para Efésios 6. Se você não tem, busca. Começa a buscar essas armaduras. Porque quem tem olho espiritual, ele vai se revestir e ele vai entender a batalha. Ele vai entender quem é o inimigo, quem é o adversário. Ele vai entender que não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra aquele, aleluia, o principado, as potestades, o príncipe da selva desse século e contra as hostes espirituais do mundo celestiais. Ele vai entender, e Davi entendeu quando ele olhou aquilo ali, aleluia, enquanto o povo ficava desesperado com o olhar natural, olhando o tamanho do gigante. Davi não, Davi já olhava, aleluia, e via ele como um incircunciso. O que quer dizer incircunciso dentro ali de Israel, aleluia? Nós vamos saber alguém que não tinha aliança com Deus, porque a circuncisão ela veio para o povo de Israel para quê? Para separar. Ali Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo, está dizendo: vocês me pertencem e eu pertenço a ti. Então aquele, aleluia, filisteu, aquele, aleluia, gigante, Davi olhou ele como alguém que não pertencia a Deus. Se não pertencia a Deus, se não tinha aliança com Deus, e se ele não era separado com Deus, Deus estava com quem? Deus estava com o povo de Israel. Deus estava com quem fosse pelejar contra aquele gigante. Que está entendendo agora para o Senhor Jesus? É muito importante que a nossa aliança esteja com o Senhor. É muito importante que o nosso coração esteja circuncidado com o Senhor, porque essa circuncisão faz a sua separação, faz você pertencer ao Senhor e faz com que o inimigo ele possa olhar com você diferente. Sabe por quê? Quem está com Deus não está sozinho, aleluia. Talvez as pessoas estão olhando para você, é apenas uma coitada, é apenas um coitado, não tem ninguém. Mas Deus está dizendo: se você pudesse contemplar e ver os meus olhos como chama de fogo, e ver as minhas mãos estendidas sobre esse povo, sobre essa minha família, vocês nem ousariam chegar perto. E por isso que Davi, quando ele olha aquele circunciso, ele fala assim: quem é esse circunciso que ousa desafiar o povo de Deus? Quem é esse circunciso que está filisteu, que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele quer dizer, eles não estão mexendo com um povo qualquer, estão mexendo com o exército do Deus vivo. Está mexendo com o próprio Deus, porque mexer com o povo de Deus é mexer com ele, é mexer, tocar na menina dos olhos dele. Ai daqueles que ousam tocar na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Noiva amada, onde está a noiva amada do Senhor Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia que fala que Davi, ele vai agora, as pessoas fazem chegar até o rei. Tudo que Davi estava querendo saber, porque ele perguntava um, perguntava outro, né? E aí ele começou a receber também afronta, porque sabemos
você quer ir para a peleja, quando quer ir para a batalha, quando você realmente está no foco, está no propósito, nós sabemos que o inimigo ele vai usar várias pessoas para tentar te desviar, para tentar tirar você do propósito que você está com o Senhor diante de uma peleja, diante de uma guerra. Não estou falando aqui só da época que Davi estava ali, não, porque Davi, a primeira coisa que ele recebeu foi de quem? Do seu irmão, que falou o que ele estava fazendo ali no meio do campo. Por que ele deixasse essas poucas ovelhas para estar ali no meio deles? Aleluia. E ainda falou assim: olha, eu conheço a presunção e a maldade. E começou a julgar Davi. E Davi apenas respondeu: poxa, mas o que eu estou fazendo? Por que tu está falando isso? Davi não conseguia entender, mas Davi desistiu? Não. O que Deus está dizendo: não importa quem vier falar algo contra ti, seja tua família, seja o que for, se está no propósito, se está ligado em algo que Deus tem para você, que você está numa peleja, numa guerra, não pode olhar ninguém, você não tem que ouvir ninguém, você só tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia, te conduzindo, e você só tem que falar aquilo que o Senhor Deus permitir, porque é momento de guerra, em momento de guerra silencie, para o inimigo não usar as armas contra ti. Para mim quem for, amado, já tem aquela pessoa que diz que gosta de você, que está junto com você, mas não está não. Vai tentar te afastar do propósito, mas Davi estava focado, ele tinha um propósito. E Deus já havia botado no coração dele que era matar o gigante. Eu posso ser pequenininho, eu posso ser ruim, eu posso ser, né? Olhar para mim, ninguém vai dar nada, mas ele falou assim: mas eu tenho um Deus dentro de mim. Eu tenho um Deus que está pedindo para mim fazer isso. Ele sabia, eu preciso defender o meu povo. Não era homem de guerra, mas quem diz que Deus está procurando alguém aí, aleluia, louvado seja o nome, que se acha importante, que acha que pode tudo, não. Deus vai escolher o menor, Deus vai escolher o incapaz, aqueles que ninguém dá nada, porque nessa noite Deus dá escolha do menor. É o menor que ele quer usar, é o menor que ele quer trabalhar. Porque que a igreja não precisa de Deus. Quem acha que pode tudo não precisa de Deus. Mas aquele que fala assim: Senhor, quem sou eu, meu Deus, Jesus, né? Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas o Senhor vai, né, falar: minha filha, vai, meu filho, vai. Porque eu te capacitei, se eu te chamei, eu te capacitei. Apenas faça, apenas abra a tua boca, que sou eu que vou te usar para ganhar aquela vida. Eu que vou te usar para salvar aí aquela família. Eu que vou te usar, aleluia, para poder fazer com que tudo que está passando na tua vida, né, seja destruído pelo nome do poder do Senhor Jesus. Porque, irmãos, no nome do Senhor Jesus, nós podemos tudo. Que pode dar glória para o Senhor Jesus. O Senhor fala tudo que pedir em meu nome, eu falei, aleluia. Temos que começar a profetizar na nossa vida e dizer: Senhor, eu não aceito o que está acontecendo, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, aleluia, ele me justifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus, aleluia, ele liberta, ele cura, ele salva, aleluia, ele faz vencer. E é em cima desse nome dele, é em cima do sangue dele, que nós podemos dizer que temos identidade. Davi tem identidade, ele tinha uma identidade, por isso que ele era chamado segundo o coração de Deus. Davi, enquanto todo mundo estava preferindo ali ficar com medo, Davi, ele decidiu o quê? Eu não vou aceitar isso. Então eu não tenho que aceitar a afronta do inimigo. Eu tenho que usar as minhas armaduras, eu tenho que lembrar que sou um soldado. Nós temos que lembrar que a noiva do Senhor Jesus, apóstolo Paulo já fala que nós somos convocados, chamados para uma guerra. E nessa guerra nós sabemos que não tem entrega, não tem entrega. Eu tenho o tempo todo me posicionar como um soldado de Cristo. E como soldado, irmão, as minhas armaduras elas têm que estar intactas. Eu tenho que buscar todas elas. Escudo da fé, capacete da salvação, coraça da justiça, cingir meu lombo com a verdade, calçar meus pés para a preparação do Evangelho. Estar o tempo todo em oração, em súplica, em perseverança, em outra. Eu tenho que estar em vigilância, porque senão eu posso perder todas as minhas armaduras. Então
Davi era apenas o quê? Um menino, um adolescente, ou um jovem. Estava mais ou menos aí entre adolescente e jovem, né? Ele tinha bem menos de 20 anos, tá, irmãos? Ele era novinho, mas ele não tinha medo, por isso que Deus escolheu. É por isso que o Senhor separou ele. Lá no meio da manada de Israel, no meio da manada lá dos pais dele, lá no meio das ovelhas, o Senhor tirou ele do campo e colocou ele para ser rei. Aleluia. Porque para cada gigante que surgir na tua vida, se prepara, porque é um degrau que o Senhor está te colocando. É um degrau a mais que o Senhor está colocando na tua vida. Davi ali estava para alcançar o degrau que o Senhor tinha na vida dele. Ele já tinha prometido, já tinha inclusive ungido, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele precisava agora comprovar que realmente ele era aquele homem que o Senhor escolheu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ali, amados, nós vemos que ele fala assim com o rei. O rei resolve ouvir as palavras dele, manda ele vestir a armadura, mas a armadura não era para Davi. Tem a armadura, amado, humana. A armadura humana, quando a guerra é espiritual, não adianta se vestir com a armadura humana. Que é a armadura humana? Muitas vezes é uma voz que eu me levanto para falar mais alto, ou muitas vezes algo que eu quero fazer com as minhas mãos, né? Usando uma arma humana, seja ela branca ou o que for, que eu não sei falar muito bem essas coisas, mas eu só sei que muitas pessoas vão utilizar alguma coisa, talvez um pedaço de pau, ou talvez um pedaço de rico, vai sair brigando, vai bater a boca com quem não deve, aleluia. Eu vou estar na minha razão e vou falar, não, mas eu vou dizer isso assim, porque eu estou na minha razão. Eu vou usar minhas armas humanas. Não, Davi não precisava, ele sabia que ele não tinha que usar aquelas armas não eram para ele, porque a guerra é espiritual, e se a guerra é espiritual, aleluia, eu tenho que usar as armaduras de Deus. E a Bíblia fala que agora o que ele faz, né? Ele fala que não precisava de mais nada, apenas uma coisa que ele se preocupa é em pegar, aleluia, apenas 5 pedras no seixo. Pega uma lá no rio, no ribeiro, e ele pega, chamava de seixos essas pedrinhas, e ele pega agora, afunda, né? E era usada mais ou menos como um estilingue, irmão, que essas crianças gostam de... Na minha época, né, eu lembro, criança, os meninos usavam muito isso para matar rolinho, matar passarinho. Graças a Deus que a época acabou, irmão, porque eu estava muito de dó quando eu vi as bichinhas morrendo. Eu tinha muita dó, mas eles se divertiam com aquilo. E até comia as bichinhas. Hoje, graças a Deus, as bichinhas estão andando aí à vontade. Amém? Amém? Quando eu posso ser Jesus. Então ele usa mais ou menos uma funda, parecendo mais ou menos com aquilo. E a Bíblia fala que quando ele chega ali no arraial, para lutar com o gigante, a primeira coisa que ele faz é debochar dele. Porque é assim que o inimigo vai fazer, Marcos. Ele vai tentar debochar do teu Deus. Ele vai tentar querer te desestruturar, para poder dizer que você não vai conseguir vencer. Se você está orando, ele vai dizer, pare, porque você não vai conseguir. Porque essa luta é travada, essa luta já está praticamente ganha por mim. Deus está mandando dizer, não desista, continue orando, não pare, porque o teu gigante vai cair. O gigante vai cair. E ele, pelo que você vai fazer, pelo que chegou, falou assim, cara, por acaso eu sou um cão, para tu vir a mim com pau e com pedra, né? E ele falou assim, pois hoje eu vou, né, te destruir, eu vou pegar e vou pegar a tua cabeça, vou pegar todo o povo de Israel e vou, né, lançar para as aves do céu e as bestas do campo. Pois Davi, ele vai até ele. Agora Davi mostra a autoridade que ele tinha de Deus. Olha a autoridade. E essa autoridade que Deus quer que nós tenhamos nesta noite. E foi com essa autoridade que o Espírito Santo falou no meu ouvido de tarde. Aleluia. Eu sei que eu não estou pregando aqui só para vocês, não. Deus está falando comigo também, principalmente comigo. Porque muitas vezes tem gigante na nossa vida que nós ficamos com medo, levantando, esquecendo de Deus que nós servimos. Aleluia. E eu sabia que o Senhor falou comigo assim. E Davi vira para o filisteu e fala assim, olha, tu vens a mim. Aleluia, com a espada, é com lança, é com escudo. Porém, eu vou a ti. Em nome do Senhor, Deus do
tu pode vir para mim com o que for, com as armas que você for. Mas eu só preciso de uma. O Deus dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Eu só preciso dele, aleluia. Que só um anjo, irmão, ele simplesmente destrói, derruba mais 180 mil, aleluia. Porque assim que ele fez no acampamento assírio, aleluia. Quando eles ousaram afrontar o Deus vivo ali na época do rei Ezequias. E esse mesmo Deus, ele está aqui nessa noite para dizer: igreja minha, amada minha, não sei o que vocês estão passando, mas Deus só manda te dizer: pega esse gigante aí que está aí, ó, te afrontando, seja qual for o gigante, talvez um gigante de uma dívida financeira que você não está conseguindo sair, você está tentando de tudo, já foi até a agiota, ou talvez até está envolvido com agiotas, eu não quero dizer. E se Deus está mandando dizer, eu vou falar, mas pega esse gigante e fala com ele, que ele está afrontando, é o Senhor dos exércitos, Deus vivo, o povo de Deus, aleluia, que hoje mesmo, declara que é hoje, não declara que amanhã nem depois, que hoje mesmo o Senhor dará a ele nas suas mãos, aleluia, que hoje mesmo esse gigante vai ser derrotado, gigante da separação, gigante que está aí tentando separar lares, família, gigante aí da prostituição, dos vícios, seja qual for o gigante que está pensando: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou orando, eu não estou vendo o resultado, mas talvez está precisando usar autoridade divina, está precisando decretar, está precisando profetizar, porque a nossa boca ela foi usada para quê, irmãos? Aleluia, Deus nos usou para quê? Para profetizar a bênção, para não aceitar a derrota, porque muitas vezes ficamos falando: ah, não tem jeito, quando eu falo isso vai ter jeito mesmo, mas quando eu falo não, pode vir, Satanás, pode vir, gigante aí, seja o que for, está se levantando toda a minha vida, porque eu já estou indo, em nome do Senhor dos exércitos, eu já estou indo, então você pode ir através da oração, através da vigilância, através, né, do escudo da fé, através de você ter todas as armaduras e ao mesmo tempo você ter perseverança e não desistir. Porque se eu quero ver a bênção na minha vida, eu não posso desistir. Você vê Davi desistir diante do gigante? Não, a Bíblia fala que ele vai de encontro ao gigante. Muitas vezes o gigante veio sair correndo, pois Davi não, Davi só esperou o gigante se levantar. Quando o gigante fez assim, se levantou, Davi já aprontou, já saiu correndo para surpreender o inimigo, e ele já lança, aleluia, sua funda junto com aquela pedra, e a Bíblia fala que com toda a armadura daquele homem, tinha uma brecha na armadura que estava exatamente aqui no meio da testa. E aonde que o nosso Deus levou? Aonde que o nosso Deus levou aquela pedra? Levantando ela, baixando, exatamente nessa brecha que faz ele cair. Foi a pedra que matou o gigante, não. Davi não tinha corrido, não tinha avançado, pois Davi não deu tempo dele levantar, não. Davi pegou a própria espada dele. Davi não tinha arma. Davi, a única arma que ele tinha, aquela confiança no Senhor Jesus, a fé, mas naquele momento ele pega a própria arma do inimigo, ele arranca a cabeça do inimigo, louvado seja o nome do Senhor, arranca a cabeça do gigante. Deus manda dizer nesta noite: arranca a cabeça do seu gigante, aleluia, na fé, na oração, na confiança, na conquista com o Senhor, porque Deus, ele é contigo, e é Deus que está na peleja, é Deus que está caminhando, é Deus que está direcionando aonde você for. Aleluia. É por isso que precisamos ter esses olhos espirituais, amados. É através desse olho espiritual que nós vamos ver, através da autoridade, aleluia, que nós vamos saber, aleluia, que Deus, aleluia, ele vai permitir que o gigante surja em nossa trajetória, mas sabe para quê? Não é para nos derrotar, mas simplesmente para você saber quem é o Deus que você serve, para ele mostrar o sobrenatural dele na tua vida, para ele mostrar que não tem ninguém, aleluia, que pode contra o povo de Deus. Foi assim durante toda a história do povo de Israel, e não é diferente nos nossos dias. Quantas batalhas que o Senhor já nos fez vencer. Vai olhando, vai fazendo uma retrospectiva desde quando você era criança. Quantas batalhas foram vencidas, quantas batalhas, aleluia, Satanás, aleluia, teve que bater em retirada, porque Deus, ele se posicionou junto contigo. Mas é necessário a autoridade divina, é necessário as armaduras de Deus.
gigantes? Fica com a nossa reflexão. Como temos enxergado nossos gigantes? Com medo, recuando, se assustando como o povo de Israel estava naquele dia? Ou nós vamos fazer como Davi? Nós vamos simplesmente ir ao encontro do gigante. Não tem que fugir dele, tem que ir ao encontro dele. Porque quem tem que correr, aleluia, da noiva do Senhor Jesus, lavada e remida pelo sangue do Senhor. Quem tem que correr da família de Deus, aleluia, que o Senhor escolheu, o Senhor separou e que o Senhor capacitou, é Satanás, é o seu gigante, seja quem for o seu adversário. Já dizia a rainha da Inglaterra, eu escutei várias pessoas falando, eu vi um comentário sobre isso, que ela não tinha medo de um grande exército, mas ela tinha medo de uma pessoa que orasse, de uma igreja que orasse. Porque quando a igreja ora, quando você dobra o seu joelho, você fala com Deus. Ah, mas pastora, vamos trazer para o lado físico. Eu tenho um problema, eu não consigo joelhar nem orar. Mas quando você fala com o papai, seja sentado, seja deitado, seja na rua, seja no seu trabalho, quando você fala com o papai, ele te responde através do filho dele, através do Espírito Santo que é intercessor. Ele te dá resposta e mostra para tudo e para todos que ele não só te ouviu, mas que a resposta já está vindo, que a vitória já está vindo. Então tome posse, igreja amada, tome posse em nome do Senhor Jesus, porque o seu gigante hoje está sendo derrotado. É hoje, é hoje. Tome posse. Área sentimental, área familiar, área financeira, área espiritual, todas as áreas que você tem sido atacado, todas as áreas, essa noite Deus manda dizer: coloca diante do Senhor, aleluia, e vai ao encontro do inimigo com as armas que você tem espirituais. Não usa as armas humanas não, porque a arma humana vai falhar, porque essa batalha ela é espiritual. Essa batalha nós sabemos que está no mundo espiritual. E que a igreja receba e tome posse nesta noite, em nome do Senhor Jesus. As palmas novas, Senhor. E eu vou ficar louvando o Senhor aqui. Saiu daqui, mas eu estava dando. O Senhor me deu um louvor, tá, pastora? Dá para cantar, não dá? Vou cantar com a igreja esse louvor, tá? E que a igreja receba e tome posse. Não só da palavra, também do louvor que vai ser cantado. Louvado seja maravilha, aleluia. Deus de vitória, varão de É Deus fiel. Se alguém sentiu, amados, que Deus falou contigo, aleluia. se você quiser vir aqui na frente, nós vamos estar aqui com o vídeo dos pastores aqui. Os obreiros puderem estar orando por você. Porque talvez você está aí precisando dessa força. Essa força para poder enfrentar o seu gigante. Você fala: Deus, mas eu não sei como fazer. E nesta noite Deus quer